O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." E encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, porque eram eles quem tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Esse foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a solenidade de Nossa Mãe, a toda Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. É muito importante que nós, brasileiros, tenhamos consciência de que a nossa padroeira é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Por quê? Claro, para simplificar as coisas, todo mundo diz Nossa Senhora Aparecida. Não está errado, correto. Mas o fato de a imagem ter aparecido milagrosamente não é a parte central. O mais importante é que ela seja Nossa Senhora da Conceição. Por quê? Em primeiríssimo lugar, por causa desta realidade espiritual que é a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. A Imaculada Conceição da Virgem Santíssima é o maior milagre da graça e a maior derrota de Satanás. É claro, a derrota que Jesus realizou na cruz, não é? E a graça de Deus que está em Jesus é muito maior, mas não é isso que eu me refiro. Eu estou falando de nós, pessoas humanas. Enquanto pessoas humanas, não existe nenhuma criatura, não somente pessoas humanas, não existe nenhuma criatura que tenha recebido tanta graça de Deus como a Virgem Maria. E por isso, desde o ventre de sua mãe, Santana, Nossa Senhora derrotou Satanás. No Antigo Testamento, quando Deus olhou para a serpente, ele disse para a serpente: "Porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." Muitos biblistas ficam quebrando a cabeça e discutindo quem que vai esmagar a cabeça da serpente, né? É Maria, é Jesus, é Maria ou Jesus? Vejam, não é... É claro, aqui nós estamos falando da interpretação de uma frase no texto original hebraico,
É a descendência quem esmaga a cabeça da serpente, portanto, Jesus. Está perfeito, mas não é isso que eu estou chamando a atenção. O que eu estou chamando a atenção é para o fato, não para a frase, para o fato que desde Adão e Eva, todos, absolutamente todos os seres humanos vêm ao mundo debaixo da escravidão de Satanás. Mas dentro do ventre de Santana, pela primeira vez, desde Adão e Eva, Satanás, vendo concebida aquela menina, se apresentou para tomar posse do que era seu. E ali não havia nada dele. A grande derrota de Satanás que aconteceu no ventre de Santana. Satanás jamais pôs suas patas fedorentas em nossa mãe bendita. Ela é imaculada, ela é intacta, intacta, nunca, jamais. Meus queridos, esta primeira clamorosa derrota de Satanás, ali teve início a profecia de Gênesis. Ela te esmagará a cabeça. Sim, Jesus, a descendência esmagará a cabeça, mas esmagou onde? Começou por onde? Exatamente na mãe. Exatamente pelos méritos de Cristo na cruz, Satanás foi derrotado no ventre de Santana, foi derrotado na Virgem Maria. E não somente. E não somente. Naquele momento da concepção da Virgem Maria, Maria que não foi manchada pela culpa original, também recebeu a maior graça, a maior quantidade de graça santificante que nenhuma criatura jamais receberia. O que é a graça santificante? É importante isso aqui porque ela está em nós. Nós que estamos em estado de graça. O que é estado de graça? Nós temos em nós uma modificação na nossa alma, que no nosso caso, nós que somos manchados pelo pecado, a graça santificante sana, ou seja, cura a mancha do pecado. No caso de Maria, ela foi preservada, não houve cura. Ela jamais foi contaminada. Mas a graça santificante faz outra coisa, e é isso que eu quero chamar a atenção. Não somente nos livra do pecado. Nós, pela cura e pelo perdão. Maria, pela preservação, né? E pela pureza intacta. A graça santificante faz outra coisa, e é o mais importante. A graça não é somente sanante, ela é elevante. Ou seja, a graça santificante, ela nos eleva para podermos participar da vida de Deus. Participar da natureza de Deus. Como diz São Pedro, nós somos co-herdeiros, né? Somos participantes da natureza divina. O que quer dizer uma criatura participar da natureza divina? Primeiro, o que é natureza? A gente percebe melhor a natureza das coisas quando a gente vê como as coisas se comportam, não é? A natureza de uma coisa, a gente vê, ela se comporta daquele jeito. Se você vê um bicho de 4 patas correndo, fazendo au-au e abanando o rabo, você diz, opa, é um cachorro, por causa
daquele comportamento, não é isso? Pois bem, nós, pela natureza da graça santificante, podemos participar da natureza divina por uma realidade chamada amor. Nós nos comportamos devidamente, nós conhecemos Deus de alguma forma como Deus se conhece e amamos Deus de alguma forma como Deus se ama. Deixa eu explicar. Você pega o ferro, um pedaço de ferro frio e enferrujado, ponha ele em contato com o fogo. Daqui a pouco, o ferro, aos poucos, vai se comportando como fogo. A primeira coisa que o fogo faz é que cai a ferrugem. É sanante, ele tira a impureza da ferrugem. Você joga o ferro no fogo, a ferrugem sai. Aquele ferro estava frio, ele vai esquentando em contato com o fogo. Ele estava opaco, sem luz, daqui a pouco ele começa a brilhar. Ele estava rígido, duro, daqui a pouco ele começa a ficar flexível. Mais um pouco de contato com o fogo e ele fica líquido. Mais um pouco de contato com o fogo, ele não somente brilha, ele está incandescente e começa a soltar labaredas de fogo. Vejam, o ferro, que diferença. Ele continua ferro. O ferro continua com a natureza de ferro. Ele não virou outra coisa, mas começou a participar da natureza do fogo. No contato com o fogo, o ferro começou a participar da natureza do fogo, começou a se comportar como se ele fosse fogo. Assim também os santos. Não adianta a gente olhar para a nossa mediocridade, porque nós, na nossa mediocridade, vemos pouca diferença de ter a graça santificante ou não ter a graça santificante. Uma pessoa acaba de cometer um pecado mortal, vai ao confessionário, recebe o perdão dos pecados, a graça santificante está lá. Mas porque essa pessoa não está ainda num caminho de fazer crescer esta graça, não se nota muita diferença da pessoa que entrou no confessionário e da pessoa que saiu do confessionário. É completamente diferente, mas nós de fora não vemos a diferença. Mas os santos mostram a diferença. Os santos começam a conhecer Deus intimamente, de uma forma que só Deus se conhece. As pessoas santas, as pessoas que foram crescendo na graça santificante, é o contato com o fogo. O início do contato com o fogo, com a nossa alma, pobrezinhos de nós, a gente só perde a ferrugem. Fica um pouquinho quente, mas não é grande coisa. Mas o santo vai crescendo no contato com Deus, como o ferro vai crescendo no contato com o fogo, daqui a pouco está soltando labaredas. Ou seja, os santos são aqueles que conhecem Deus como Deus se conhece e amam Deus como Deus se ama. Você olha para o comportamento de um santo e você diz, não é possível. Um ser humano não pode amar assim. E é verdade, porque aquilo não é amor humano, aquilo é Deus num homem, Deus numa mulher. Isso é a graça santificante. Maria, a Virgem Santíssima, recebeu desde o primeiro momento de sua concepção, graça santificante, numa tal abundância, que todos os anjos e os santos juntos não têm a mesma quantidade de graça santificante. A conceição de Nossa Senhora é um milagre, porque aquela menina, no ventre de Santana, desde os primeiros momentos, já tinha uma participação na natureza divina, tão profunda, tão perfeita, que ela, desde o início, é de fato, que charitomene, cheia de graça, transbordante de graça, cheia,
Gratia plena. Gratia plena. Meus irmãos, olhar para a Virgem Maria é olhar para uma criatura divinizada. Vamos usar a palavra ousadamente. Participação da natureza divina. Ou seja, é uma criatura, sim. Ela não é Deus, é verdade. Mas ela, em todos os momentos de sua vida, aqui na terra, e muito mais agora que está na glória do céu, se comporta divinamente. Porque a participação com a natureza divina é plena, cheia de graça. É esta a padroeira do Brasil. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. O rei de Portugal, Dom João IV, quando o Brasil ainda era parte de Portugal, consagrou Portugal e todos os seus territórios a Nossa Senhora da Conceição. Dali para frente, o rei de Portugal não colocava mais a coroa na cabeça. A coroa era colocada numa almofada e ela pertence a Nossa Senhora da Conceição. A coroa de Portugal pertence a Nossa Senhora da Conceição. Séculos depois, 75 anos depois dessa consagração, os portugueses, com grande devoção a Nossa Senhora da Conceição, foram fazendo também aqui no Brasil imagenzinhas. Alguém fez uma imagem de barro, de terracota, lá em São Paulo. Essa imagem se quebrou, como os católicos costumam fazer, para não descartar a imagem no lixo, se sepulta a imagem, ou no chão ou no rio. Essa imagem sepultada no rio foi pescada milagrosamente. Quem conhece o rio Paraíba sabe que é um rio caudaloso. Você, no meio daquele rio, jogar a rede, primeiro vir um corpo e depois milagrosamente aparecer uma cabeça, poderia ser somente coincidência. Mas Deus mostrou que não era coincidência pela quantidade de milagres que foram sendo feitos pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição, Aparecida naquela pesca. Isso foi em 1717, 75 anos depois da consagração de Portugal a Nossa Senhora da Conceição. Foi construída uma capela no dia 20 de agosto de 1822, dias antes da proclamação da independência do Brasil. O príncipe Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro I, passou na imagem, na capela de Nossa Senhora da Conceição, que tinha milagrosamente aparecido, e ali prometeu consagrar o Brasil a Nossa Senhora da Conceição. Já era consagrado, o rei de Portugal já tinha consagrado, mas com esse ato, o primeiro imperador do Brasil quis significar que, mesmo com a independência do Brasil, essa consagração continuaria valendo. Os bispos do Brasil quiseram renovar essa consagração e fazer uma consagração do Brasil a Nossa Senhora da Conceição. Nosso país pertence a ela, a esta criatura que participa desde o início da sua existência da natureza divina de forma plena, graça plena. Ela que esmagou desde sua Imaculada Conceição a cabeça da serpente. O que significa tê-la como padroeira? O que significa ser a ela consagrada?
Significa que essa mãe bendita precisa, né, nos ajudar, e nós devemos nos dispor a ser ajudados por ela para participarmos cada vez mais da natureza divina. Não é um ato mágico. A consagração do Brasil e dos brasileiros a Nossa Senhora não é um ato mágico, é um ato do qual nós precisamos tomar posse todos os dias. Tomar posse, sim. Por quê? Porque nós precisamos nos configurar, precisamos nos expor a esse fogo. Imagine aquele ferro incandescente, abrasado, soltando labaredas. Quem se aproximar dele, ele não é o fogo, mas ele está participando da natureza do fogo. Quem se aproximar dele irá se incendiar também. Se nós nos aproximarmos da Virgem, seremos incendiados pelo amor de Deus. Se nós nos aproximarmos de Maria, seremos abrasados e incendiados de um amor que nós nos espantaremos. Você irá olhar para você e dizer: mas de onde vem esse amor por Jesus? De onde vem esse amor por Deus? De onde vem essa generosidade? De onde vem essa obediência? De onde vem esta paciência? De onde vem esta castidade? De onde vem esta fidelidade? Aproximem-se da Virgem Maria, filhos da Virgem Santíssima, brasileiros consagrados à Imaculada Conceição. Aproximem-se desta labareda de fogo, aproximem-se desta chama ardente, desta mulher vestida de sol, e nós seremos então iluminados. Seremos não somente iluminados na nossa inteligência, seremos abrasados em nossos corações. Sim, você pode atear fogo no Brasil, o fogo da graça de Deus, de duas maneiras: com o fogo diretamente ou no contato com este ferro incandescente que é a Virgem Maria. Quem tem medo de se aproximar de uma mãe bondosa? Quem tem medo? Sim, eu sei. O fogo de Deus pode nos encher de medo, como aquela sarça ardente encheu de medo a Moisés. Mas é novamente Deus que nos diz, através do anjo do Brasil: não tenhais medo. Não tenhais medo. Aproximemo-nos. Aproximemo-nos da Virgem Santíssima. O anjo do Brasil, como o arcanjo São Rafael, nos fez pescar Nossa Senhora Aparecida. E daquele peixe pescado veio o fel que exorcizou o demônio Asmodeu, e veio o amor que proporcionou o casamento de Tobias e Sara. É isso que Deus quer com os brasileiros. O anjo do Brasil proporcionou a pesca milagrosa da Virgem Aparecida, para que nós, exorcizados de nossas misérias, esmagada a cabeça da serpente, participemos desse braseiro ardente de amor. Nossa Senhora da Conceição Aparecida.